Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso encontro de leitura e meditação. Estamos aqui para mais uma live, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje o nosso encontro é para falar um pouquinho mais sobre o livro Faça Tempo. Nós falamos um pouco dele no mês passado, no mês de setembro, e esse mês nós trouxemos aqui para abordar um pouquinho mais sobre as dicas que eles trazem, os autores, o Jake Knapp e o John Zerastick. Nós resolvemos fazer esse encontro em 2 vezes, porque em agosto, para quem acompanhou aqui os nossos encontros, nós falamos sobre o livro da Verena Cast, A Alma Precisa de Tempo. E aí nós percebemos que para a gente encontrar tempo para a nossa alma, a gente precisa entender como administrar esse nosso tempo, né? Como encaixar o tempo na nossa agenda para cuidar um pouco da gente. E esse livro veio bem a calhar, a Priscila já tinha lido, já tinha me indicado, e aí a gente começou a retomar a leitura dele e percebeu o quanto ele casava com a proposta aqui do projeto. E no mês de setembro nós lemos o livro e a gente começou a reaplicar algumas ideias do livro no nosso dia a dia. E como os próprios autores dizem, a ideia do livro, ele traz aqui 87 dicas para a gente pensar na questão do tempo, mas não são todas as dicas que nós vamos colocar em prática, né? A gente vai encontrando, testando e encontrando aquelas que realmente fazem sentido para nós, e foi isso que a gente foi fazendo ao longo do mês de setembro, do mês de outubro. Por isso que nós resolvemos ampliar o trabalho do livro em 2 meses. Boa noite, Regina. Florescer está aqui conosco. Sempre uma gratidão ter você aqui conosco. Então, a gente vai retomar um pouquinho para falar sobre alguns conceitos que o livro traz, que a gente falou na live anterior, mas a gente não vai se aprofundar porque já tem quem quiser assistir a live anterior. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as dicas. Priscila vai chegar daqui a pouquinho, então eu vou introduzir aqui os conceitos que nós já... relembrar os conceitos que nós já falamos um pouco. O livro Faça Tempo, o Jake Knapp e o John Zerastick, eles são 2 nerds, né? Então é até curioso ler o livro, porque eles trabalham no YouTube, no Google, trabalharam no YouTube, trabalharam no Google. São pessoas bem tecnológicas, são pessoas que conhecem todos os bastidores da tecnologia, né? E ao mesmo tempo, eles sabendo do quanto a tecnologia está aí no nosso dia a dia tão constantemente, eles vêm com uma proposta de nós olharmos de uma forma diferente para essa tecnologia, né? Porque talvez hoje a gente não tenha a tecnologia, na verdade a tecnologia é quem nos tem. E aí, casando aqui com o nosso tema da meditação, é a questão da gente ampliar o nosso olhar, da gente ampliar a nossa visão para as coisas que a gente faz rotineiramente, para as coisas que a gente faz no automático. Então, se eu uso o meu celular rotineiramente para o trabalho, ok, mas e quando a gente entra naquela questão de usar o celular de uma forma automática, sem ter muita consciência do que de fato está fazendo nas redes sociais? Então, ele começa logo no início com os 2 conceitos que ele traz, que é o bonde das ocupações e as piscinas infinitas. Então, ele vai falar o quê? Do bonde das ocupações?
que nós estamos vivendo hoje numa sociedade em que todo mundo está ocupado e que virou moda dizer que está ocupado como sinônimo de produtividade. Então, o tempo todo nós estamos ocupados, o tempo todo nós temos algo a ser feito, algo urgente, algo que é prioridade para ser feito, e a gente tem uma lista infinita de ocupações. Isso é fato. Mas até que ponto nós mesmos não vamos nos colocando nesta posição de ocupados, até por um status, até por buscar uma necessidade de se equiparar ao restante das pessoas. Então, será que de fato essa ocupação é real? Ou nós estamos nos colocando nesta ocupação? Ou nós estamos nos colocando nesta agenda de ocupações? E aí um outro conceito que ele traz é o das piscinas infinitas, que é o que ele chama das redes sociais, né? Tudo aquilo que a gente acessa e que você vai ali com o seu dedo movimentando no Facebook, no Instagram, no YouTube, numa Netflix, que você vai ali só, né? E você não sabe muito bem o que está fazendo ali naquele local, naquele ambiente tecnológico, mas você fica, né? E às vezes você entra com uma proposta de, deixa eu dar uma olhadinha nas atualizações de status, e você imagina que 5 minutos você vai passar ali, e você fica, e de repente se passam 20, 30, 40 minutos, 1 hora, e aí a gente se dá conta de que nós simplesmente estamos ali passando a nossa vida e 1 hora improdutiva se passou. Então, assim, ninguém está dizendo que nós temos que deixar a tecnologia, até porque nós estamos aqui numa rede social, mas que o uso disso seja consciente, que o uso disso seja de uma forma pensada. Eu vou buscar um conteúdo X por uma finalidade X e que o uso disso seja de uma forma mais consciente realmente, de que eu não entre no piloto automático, né? Então, ele vai dar algumas dicas para a gente pensar na produtividade do nosso tempo, não na questão de fazer mais coisas, mas sim que a gente faça coisas que deem sentido para a nossa vida. E aí ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que eu até anotei aqui para a gente falar, algo mágico acontece quando o nosso dia começa com uma meta de alta prioridade. E aí é a questão do que ele vem trazer do destaque, que a gente já falou também na live anterior, a gente fez alguns posts a respeito disso, não é que a gente tenha que abolir a nossa lista de afazeres, a nossa lista de metas, a nossa lista de atividades, não é nada disso, mas que eu comece o meu dia com algo que seja muito importante para mim, que a gente olhe para aquele nosso dia escolhendo algo que, quando finalizar o dia, eu vou olhar para aquilo e pensar, nossa, realmente eu fiz aquilo que era importante, aquilo que eu escolhi de fato fazer. E aí ele vai dar 3 dicas de como a gente escolher esses destaques. Que aí ele vai falar que você pode escolher esse seu destaque como urgência, como satisfação ou como alegria. Então, vamos pensar, a gente tem lá várias coisas que a gente tem para fazer e tem aquelas coisas que vão ficando, se der tempo eu faço, quando eu tiver tempo eu faço, e a gente sabe que esse se der tempo eu faço, quando der tempo eu faço, ele é muito abstrato e às vezes você vai passar meses e até anos e não vai conseguir encaixar isso na sua rotina. Então, uma coisa bem legal que eles dão, e que é uma coisa que eu sempre uso quando eu faço os meus atendimentos, é de falar para as pessoas que a gente precisa ter o hábito de anotar. Então,
manter as nossas listas de metas, de tarefas, de afazeres é importante, mas na hora de a gente criar a nossa atividade do dia, é colocar realmente na agenda, ter ali as nossas atividades e colocar no papel, porque quando a gente coloca no papel, a gente pode clarear, né, o que é de fato, que é urgência, o que a gente quer fazer que é por satisfação e o que a gente quer fazer que é por alegria. E a gente começa a achar meios de trazer tudo isso para o nosso dia. E aí ele vai falar que para eu encontrar tempo para o meu destaque, eu preciso usar essa técnica de escolher o destaque, identificar o que é o meu destaque, usando as prioridades, usando as urgências, a satisfação e a alegria. Mas eu também preciso cuidar de duas coisas, que é manter o meu foco e manter a minha energia. Então, o livro todo, ele vai girar no conceito de evitar o bonde das ocupações e as piscinas infinitas, que são os nossos roubadores de tempo, que funcionam, na verdade, no nosso padrão default, que é o nosso modelo, que é como se a gente já estivesse com isso instalado no nosso cérebro. Então ele fala, vamos desinstalar esse padrão, vamos desinstalar este modelo, e a gente vai trabalhar com um destaque. Para que esse destaque seja feito, eu tenho que criar uma forma de manter a minha energia, manter o meu foco para a realização desse destaque. E no final do dia, ele sugere o quê? Que eu reflita no que eu fiz. De que forma o meu dia aconteceu e como foi a realização desse destaque. Então agora a gente vai entrar na questão de como compartilhar essas dicas que eles trouxeram para nós. Oi, Pri. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa tarde. Boa Boa tarde ou noite. boa noite. A gente está naquele limiar, né? Que a gente ainda está finalizando a tarde e começando a noite, né? É verdade. Tudo bom? Tudo, e você? Estava aqui Tudo já bem. passando para o pessoal até você chegar, relembrando Ai, aqui os nossos conceitos do bonde das ocupações, das piscinas infinitas e do destaque, é para a gente depois entrar hoje realmente no tema das dicas, né, que eles vão trazendo aqui para a gente. isso. A live hoje está cheia de dicas aí para a gente trabalhar todas essas questões, né? Que bom. Boa noite para todas. Sejam bem-vindas. É isso aí. Então, eu estava falando da questão do destaque, né? De como que a gente eles vão falar dessa questão do bonde das ocupações e das piscinas infinitas, que são os nossos roubadores de tempo, né? E aí o livro gira nessa questão de identificar o destaque, perceber como manter o nosso foco e como manter a nossa energia para que o foco e a energia deem subsídios para a gente realmente cumprir com o destaque. E aí ele sugere que ao final do dia a gente faça a nossa reflexão de como foi trabalhar aquele destaque, quais foram as sensações que aquilo gerou para a gente, né? E aí falei aqui um pouquinho de como a gente escolhe as três formas de escolher os destaques, né? Que é a urgência, a satisfação e a alegria. E aí a gente pode começar com as dicas, né? Que foram as dicas que a gente Uhum. foi testando aí ao longo dos meses. Você já até testou isso mais profundamente acho que no ano passado, né? Que você também Eu usou tomei as dicas do contato livro. com esse no começo do ano passado, li o livro, implementei, foi super legal, assim, deu uma diferença
tanto nos meus projetos pessoais, né, como no trabalho. Consegui aplicar nas duas esferas, assim, e achei muito bacana, né? E aí o que me levou a recomendar esse livro, falar dele, é esse ponto que a Paula comentou, né? Da gente olhar para o nosso tempo com consciência. Não é só um livro que traz dicas de como poupar tempo para você conseguir fazer mais coisas. Pelo contrário, né, Paulo? O tempo todo ele fala que aqui qual que é o objetivo? É a gente sair desse padrão que a gente se encontra hoje como uma pessoa, né, dessa era contemporânea. A gente aprendeu a ficar no modo reação, reagindo rapidamente a tudo, querendo ganhar tempo para fazer mais e mais coisas, para a gente alcançar um resultado indesejado, que é estar cada vez mais cansados e exaustos, né? E com a sensação de que estamos correndo, correndo e ficando cada vez mais distantes da gente mesmo, né? Então, o bacana desse livro é esse, o tempo todo ele chama atenção para o uso consciente do tempo. E todas as dicas que a gente vai compartilhar aqui, elas caminham para esse objetivo, né? E por isso a questão do destaque, que a Paula falou tão bem aqui, a gente vem falando nos posts. Quem não acompanhou as postagens, volta lá no feed no final da live, ao longo da semana, vocês vão ver que a gente foi explicando um pouco esse conceito, de como é legal, né? Cada dia você definir algo importante, algo que tem valor para você, para aplicar, para você realizar, desenvolver, investir o seu tempo em algo que você mesmo escolheu, que tem importância para você, isso ajuda a ter a sensação de que o tempo não passa tão rápido. Uma reclamação que a gente tanto vê, né, Paula? A semana tá voando, já chegou dezembro, já chega no Natal. Porque a gente fica com aquele vácuo da impressão que eu não fiz nada. Ai, a semana passou e eu não fiz nada. Por que será que a gente fica com essa sensação, né, Paula? Não fiz nada. Como se a gente não fez nada do que gostaria de fazer. Então, olha que poder, né? A gente poder todo dia escolher uma pequena coisa que seja algo de valor importante para colocar intenção e ir fazendo pequenos passos. Muitas vezes a gente tem sonhos, projetos, ideias pessoais, familiares, profissionais, e a gente sempre vai adiando porque fala, não tenho tempo para começar. Mas tudo é construção, né? Cada dia dá um passo. Então, é muito legal esse livro que faz a gente abrir a mente para tudo isso e dá o real valor para o nosso tempo, né? E, em resumo, ajuda a gente a viver com intenção, né? Com consciência. O que que eu quero hoje? O que que eu quero fazer? O que que é importante para mim? Essa pergunta, ela paira o tempo todo quando a gente para pensar na gestão do tempo, né? Gestão do tempo para quê, né? Por que que eu quero gerir bem o meu tempo? Para fazer o que importa, né? Então é isso, vamos lá para as dicas. E pensando nisso, né, Pri, que você trouxe, assim, é pensando, não é que a gente vai deixar de fazer as coisas, né? A gente tem o nosso trabalho, tem coisas que estão além Exato. da nossa vontade. Mas como é que a gente começa a colocar pitadas do que é importante realmente para nós, né? Que é isso que você falou. É Passou isso. um mês, nossa, já acabou o mês. Nossa, a gente já está chegando no Natal e eu não fiz nada. Para a gente começar a ver a construção de outras coisas, porque a gente vem incluindo, né, outras atividades Uhum. na nossa rotina, e isso vai ganhando corpo, né? É, por isso que ele fala, inclusive, de você olhar para o seu destaque e poder escolher ele como prioridade. Então, assim, é urgente, é vida ou morte, é um relatório que eu preciso fazer para o meu trabalho, porque senão eu perco o emprego. Então, o seu destaque da semana, o seu destaque do dia vai ser aquilo. Mas, se Uhum. você já cumpriu aquelas coisas que são mais urgentes, por que não colocar na agenda, por que não colocar no dia algo que é prazeroso, algo que vai te dar satisfação, aquele encontro com um amigo, aquele café com um amigo, que há tanto tempo você fala, vamos marcar? Vamos marcar? Vamos marcar? Vamos! E esse vamos marcar passa 6 meses e você não marca.
Porque você fala, eu estou ocupado, eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo? Ou, de fato, aquilo não é prioridade? Ou, de fato, a gente não está sabendo achar o tempo para aquela situação? Será que a Pri travou? Gente, só me dá um alô aqui, se vocês continuam me ouvindo. Acho que Priscila caiu. Boa noite aqui para quem está chegando. Priscila caiu, daqui a pouco ela volta. E aí, pensando nisso, né? O que a gente precisa pensar? Em olhar, quando a gente coloca isso tudo no papel, que eu acho que é uma das coisas que ele fala que é bem legal, é colocar no papel. O que é transformador nessa questão de pensar na nossa produtividade, nas nossas metas, na nossa gestão de tempo? É colocar no papel, é colocar no, no papel e ter. Quando a gente coloca no papel, a gente sabe que dá para materializar aquilo. Priscila está voltando. Ah, você está falando aqui que me ouviam, era. Acho que é a Priscila, mas ela já voltou. Ó, a Andréia está até falando aqui, realmente, a gente precisa marcar, né, né, Andréia? A gente vamos colocar isso como um destaque da nossa semana, do nosso mês, Olha aí. que a gente já precisa marcar o nosso café, Andréia. Olha aí, tá vendo? É assim que começa, porque se a gente colocar ele lá no destaque, ele vai virar urgência e depois a gente vai ter a satisfação e a alegria de se encontrar. Então, é dessa forma que a gente precisa pensar, né? E aí, ele fala aqui do foco, né? O que é foco quando a gente pensa em foco, né, Pri? Ele vai falar que é o uso racional do nosso tempo, o uso racional da tecnologia e superar as distrações, na verdade. Porque foco. Exato. Quando a gente pensa, por exemplo, num ajuste de foco de uma máquina fotográfica, né? Eu estou aqui para fotografar algo, eu tenho toda uma paisagem e eu escolho focar aquela flor daquela paisagem e fotografar. Então, eu foco a flor e fotografo. E eu tiro aquela imagem daquele local e guardo aquela imagem. Eu tiro todo o restante das distrações. Então, quando ele fala de foco, é nesse sentido que a gente precisa pensar. Quando eu estou no meu trabalho, o que me distrai? Me distrai as notificações do celular, então eu guardo o celular na gaveta. Me distrai a música, eu desligo a música. Me distrai o filho, porque ele vai ficar me chamando, a gente precisa organizar o horário do filho para a gente focar. Me distrai o cachorro latindo. Então, a gente vai identificando quais são os nossos pontos de distração e minimizando e se blindando para que aquilo pare de nos distrair. Porque distração hoje eu acho que é a doença do século, né? Se a gente falar da ansiedade, a ansiedade é a doença do século, a distração também é, né? A doença do século. Porque a gente tem toda uma cultura de tecnologia voltada para nos distrair. Os próprios autores falam, né, Pri, que eles são dois nerds, né? Trabalham na tecnologia, um trabalha no Google, outro trabalha no YouTube. Mas, assim, eles mesmos perceberam que se eles não se blindassem, eles contam no livro que eles chegaram ao ponto de desconectar, de desinstalar o aplicativo do Gmail do celular, que é uma das dicas, inclusive, que eles dão. Se você acha que o seu ponto focal de distração é o aplicativo, desinstala o aplicativo. Desloga do aplicativo, dificulta a sua entrada no aplicativo. Por quê? Porque a gente percebe que aquilo
é uma fuga, né? A gente vai para aquilo porque é mais fácil. Só que chega no final do dia, a gente se sente mal com aquilo. Então, a gente vai, eles vão dando dicas para a gente ir se ajustando na nossa realidade. Por exemplo, eu não usei essa dica de desinstalar aplicativos. Mas o que, que eu faço? Eu olho para os meus aplicativos, eu olho para o meu celular na questão de quais são de fato os aplicativos que eu tenho necessidade. E, por exemplo, o Instagram para mim hoje é um local de trabalho. Eu uso ele como meu trabalho. Então, quando eu entro nele, eu já entro com esse olhar. É o meu local de trabalho. O que eu estou fazendo aqui? E não entro apenas para me distrair. Se eu quero entrar nele para me distrair, eu entro com essa finalidade. Agora eu vou entrar para me distrair. Então é isso que ele vem trazendo, a consciência, né? E aquilo que a gente sempre fala aqui no canal, a consciência do que você está fazendo, né? Pri, quer ir trazendo também as suas Isso. impressões aí das dicas? Então, você falou da distração, né? Distração virou o nosso modo padrão de funcionar, né? Uhum, E, e a tecnologia, ela já, como sabemos, é desenvolvida para que a gente fique nesse modo distraído, né? Distraídos, a gente se torna clientes potenciais, né, de anúncios, a gente já sabe tudo isso, né? A gente engaja e vai se conectando e tem tanta coisa legal para ver no celular, mas a grande pergunta é, o que eu quero? Qual a minha intenção, né? E aí a Paula falou do celular, uma dica que eu uso, que está nesse livro, mas eu uso já há muitos anos, é desabilitar a notificação, né? Então, eu não tenho nenhum aviso sonoro, nenhum tipo de notificação para nenhum aplicativo. E isso, desde quando eu uso, assim, comecei a usar, melhorou muito mesmo a concentração, porque já tem aquela, um impulso natural, a gente hoje em dia, como sujeitos tecnológicos que somos, de pegar o celular toda hora para olhar. Inclusive porque é uma ferramenta de trabalho, inclusive porque dá prazer ver uma mensagem, inclusive por várias razões que fizeram com que o celular, a gente olhar toda hora, seja um hábito. Então, além de ter já esse alarminho interno aqui, que toda hora me faz pegar o celular, ter a notificação tornava, assim, anos atrás, já praticamente impossível para mim manter uma atividade contínua com foco, com estado de foco. Então eu uso já há muito tempo essa e assim funciona muito bem. É um caminho assim para a gente começar, que é o que ele traz no livro. A ideia é que a gente mande no celular, não o celular mande na gente. Como a Paula falou, para que que eu uso Instagram? Para que que eu uso tal programa? O que que eu quero aqui? Porque se a gente for pensar, né, gente, quantas funcionalidades tem um único celular, né? Aqui tem tudo, né? Tem GPS, tem relógio, tem mensagens de vários tem tipos. É tanta banco, coisa que a gente até esquece que é para ligar o telefone, que né? Dá a para gente, fazer ligação também. nossa, ele é telefone também, né? Porque a gente não Tira lembra, foto, é tanta coisa. a gente não lembra mais que ele É, é telefone, né? a gente não lembra que ele é um telefone. Então, diante de tantas possibilidades, é urgente no nosso dia a dia a gente saber o que a gente quer, nos reconectar com as nossas intenções a todo momento. Para quê, né? Para que a gente use o nosso tempo com sabedoria. Porque senão a gente cai nesse círculo mesmo da piscina infinita que te traga lá para dentro e você que ia ficar 10 minutinhos fica uma hora, né? Então é super importante, né? Outra dica que ele dá nesse sentido, eu acho que eles falam e eu concordo, né? Acho que um dos passos hoje em dia primordiais para quem quer viver uma gestão, ter uma autogestão do tempo, do seu tempo, é melhorar a relação com a tecnologia. Nos colocar no lugar de sujeitos que escolhem, que decidem como querem usar o tempo, como querem interagir com esse mar de possibilidades.
porque são muitas opções mesmo. E assim, a gente precisa ser um bom administrador dessa ferramenta tão poderosa que a gente tem nas mãos, né? Somos nós que temos que administrar, porque ela está recheada de convites. É como a gente andar numa rua, num comércio movimentado. Vocês já foram em alguma rua assim e ficam toda hora te oferecendo um monte de coisa, panfletos, você nem sabe qual pega, aí você pega, nem dá tempo de ler, você já pega outro. Ou quando você vai numa feira, um evento, né, algum tipo de lugar que tem muita gente oferecendo muita coisa, na internet, com o celular na mão, a gente está todo dia assim. Uhum. A gente entra e tem muita coisa sendo oferecida. Se eu não fico atenta ao que eu quero, quanto tempo eu quero ficar ali, quando eu vejo, eu me desconectei já desses propósitos, né? E o Uhum. tempo vai sendo usado de uma forma que faz a gente chegar no final do mês, da semana, do ano. Caramba, já passou, não fiz nada, né? Nem deu tempo de eu parar para pensar o que que eu quero. Olha que triste, né? Nem deu tempo, nem passou tão rápido que eu nem parei para pensar o que que eu quero. Sim. Então, esse é o grande chamado, né, de pensar em gestão do tempo. Não é, a gente aqui falando desse assunto, não é para, ai, vamos aprender como extrapolar o tempo para caber mais coisa ainda. Não é. O tempo ele não vai expandir. O tempo é um Uhum. só. Nós é que temos que nos autogerenciar, né, para ver onde a gente põe a nossa atenção, Sim. né? Então, acho que é por aí. Então, aprender a administrar o celular. E não tem regra pronta, né, Paula? É ver o que vale para cada um. Como a Paula falou, para ela hoje mais do que nunca é uma ferramenta de trabalho. De repente para você não é. De repente o Instagram é um trabalho para uma pessoa hoje, para outra é um lazer. Enfim, mas como que a gente vai navegar nisso tudo, né? De que forma? Então, Uhum. é muito legal a gente pensar nisso. E aí, só fechando aqui em termos dessas dicas, umas dicas que dão também é descentralizar um pouquinho tanta função que está no celular. Então, por exemplo, usa o relógio de pulso, né? Se você está com relógio de pulso, você já é uma oportunidade a menos de pegar no celular para olhar a hora. Eu não uso relógio de pulso, não tenho hábito. Mas, por exemplo, ampliando aqui um pouco a reflexão, né, Paula? A gente pode pensar de que outras formas a gente pode retirar um pouco algumas funções, que é outra dica que ele traz no livro, de abrir mão um pouco de tanta praticidade. Vamos abraçar um pouco a inconveniência. Uhum. Tá tudo tão prático, mas calma. Eu não quero ficar nesse piloto automático, eu quero tomar conscientemente escolhas sobre como eu estou usando meu tempo. Então, será que não tem algo mais aí que dá para a gente não usar? Igual eles falam do e-mail. Desinstalou o e-mail do celular, só usa o e-mail no notebook, no computador. De repente você tem Twitter, tem alguma rede social que está te consumindo muito. Será que não dá para acessar ela só no computador e assim tornar mais difícil o acesso? Tantas coisas, né? Eu estava pensando esses dias também, por exemplo, é, música, né? A gente ouve música no celular também, Spotify. Se você está planejando ter um tempo de qualidade ali com a família, ouvindo uma música, será que não vale a pena colocar em outro dispositivo? Aqui em casa a gente tem vitrola, né? Que a gente é saudosista. A gente gosta dessas coisas retrô. Eu tenho ouvido muito disco com meu filho, assim. É um tempo que corre em outro ritmo, né? Então, tira o celular, vou ouvir um disco, né? Mas, claro, pode ser um rádio, pode ser, não sei. Só, na verdade, eu só estou trazendo ideias de será que eu posso, de forma consciente, descentralizar um pouquinho essa multidão de funções que o celular tem de forma intencional? Uhum. De repente, você tem o hábito da fotografia, tem o hobby da fotografia. Será que não vale resgatar aquela câmera digital que você tinha quando for sair para fotografar? E voltar a fazer foto dessa maneira? Redescobrir esse prazer? Enfim, são ideias que me ocorreram aqui agora. Me diz aí, Paula, se faz É, sentido. não, faz total sentido. E aí, pensando nessa questão, eu até tinha comentado com você, né? Eu já tenho mais de 5 anos que eu não uso mais o celular para me despertar. As pessoas normalmente falam, ah, então o Olha que celular me legal. desperta. Então, assim, eu não levo meu celular para a cama. Meu celular fica na sala, porque eu tenho um despertador.
Aquele pequenininho que apita e você precisa apertar o Maravilhoso. botãozinho para desconectar. Porque assim, eu não tenho uma outra dica que ele dá também da gente não ter a TV no quarto, né? Então assim, eu não tenho, nunca tive TV no meu quarto, Uhum. depois que eu fui morar sozinha, nunca tive TV no quarto. E então eu não levo, raríssimas as vezes que eu levo meu celular para o quarto, a não ser que eu estou ouvindo uma música, porque é aquilo que você está falando. Eu já não tenho mais equipamentos eletrônicos de música que não o Uhum. computador e o celular. Mas assim, é uma coisa muito específica. Eu queria pôr uma música para eu dormir, então eu levo, conecto e deixo. Mas eu evito essa questão do celular no quarto. Então, o Uhum. que a gente propõe, na verdade, são reflexões, né? Ele não vai trazer para a Sim. gente, olha, vocês precisam fazer usar todas as dicas. Ele fala, testa, Não. né? Verifica aí para você o que é que vale encaixar no seu tempo, que vale encaixar na sua rotina. E não precisa ser perfeito, né? É uma questão de você ir testando. Então, por exemplo, o que eu testei do livro, que para mim foi muito legal? A questão de escolher o destaque, de colocar no papel, de classificar a minha vida por itens. Então, por exemplo, o que eu tenho para fazer da minha vida pessoal? Que eu quero fazer? São essas coisas. O que eu quero fazer do meu projeto pessoal? O que eu quero fazer do projeto Leitura e Meditação? Então, a gente tem lá todas as nossas dicas e a gente vai fazendo, olhando daquelas dicas, escolhendo o destaque da semana, o destaque do dia. E aí ele fala de uma coisa legal também do destaque, é aquela questão de juntar as pendências. Então, por exemplo, sabe aquele dia, aquela semana, aquele mês que você fala, puxa, eu tenho que fazer pagamento de conta, eu preciso ligar para o convênio médico, preciso. Aquelas burocracias que a vida adulta traz, né? Que a gente precisa ligar para a TV a cabo, para ajustar a tarifa ou para cancelar algum serviço. E a gente fica naquela, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer. E esse preciso fazer porque é uma coisa chata para ser feita, né? Essa parte da vida adulta não é muito legal, né, Pri? Eu acho que não são Burocracia. muitas pessoas não gostam dessa parte da vida adulta. Mas ela precisa ser feita. Então, o que a gente faz? A gente pega essas tarefas, todas essas burocracias, e escolhe um dia na semana, ou uma tarde, ou uma manhã. É o dia das minhas burocracias. É o dia em que eu faço todos os meus pagamentos, é o dia que eu vou rever os meus convênios, é o dia que eu vou rever as minhas assinaturas. Então, você condensa aquelas burocracias chatas para um dia específico do mês e resolve. E aí a gente tem também aqueles projetos. Se um dia eu tiver tempo, eu vou escrever um livro, né, Pri? Uhum. Se um dia eu tiver tempo, eu vou publicar nós vamos publicar o livro do Leitura e Meditação, nós vamos publicar os nossos livros de poesia. Então a gente está cheia de listas das nossas se der tempo, né? Mas se a gente não colocar isso, não for trazendo isso para os nossos destaques, Uhum. eles vão sempre continuar em sonhos. Mas quando a gente coloca ele, pelo menos lá na lista do Se Der Tempo, ele passa a ter vida. E um dia a gente vai conseguir trazer ele para o destaque. Então eu acho que essa questão de colocar no papel, para mim, é uma coisa muito forte. É uma das dicas que é muito importante, que para mim faz muito Sim, sentido. E aí faz muita diferença mesmo. outra coisa é a questão de colocar na agenda. Então, depois de colocar no papel, de fazer a lista, colocar na minha agenda e eu levo para o aplicativo, porque aí o aplicativo vai me dar a notificação. Mas essa notificação para mim é importante. Por quê? Porque ela vai me lembrar que está na hora de eu fazer o meu destaque, que está na hora de eu Uhum. fazer aquilo que eu me propus a fazer. E aí, não é, aí a negociação é diferente. Não, eu vou fazer porque é o meu destaque. E, Sim.
E aí, assim, aconteceu uma coisa que realmente não deu para fazer, eu ajusto, mas aí você vai tirar do hoje e já vai ajustar na agenda para outra data. E eu acho que isso fez toda a diferença quando eu fui fazer o manejo dessas dicas no mês, nesses 2 meses que eu fui fazendo a implementação das dicas do livro, sabe? Eu acho que essa coisa de colocar no papel e de colocar depois na agenda. Faz toda a diferença, né? Colocar no papel dá sim um peso, né? Uma coisa mais. Tem um envolvimento ali, né? Você falou de pôr na agenda do celular. Maravilha, né? O papel, mas muitos dizem, né? E acho que vejo isso também. Esse ato de escrever no papel, né? Conecta a gente, né? Com o momento ali da anotação. Mas é super bacana usar o celular com propósito para ele te lembrar de algo importante, né? Pôr Sim, esse alarme na agenda. Isso que você falou de pôr na agenda e tudo mais, me conecta muito com uma das táticas, que é a tática de dizer não. Isso, a gente vê muito essa ideia, na verdade, de que muitas vezes, para dizer sim para algo, temos que dizer não para várias outras coisas, né? E esse momento de dizer não é um confronto com a gente mesmo, porque é a verdade, né? Não cabe tudo na agenda, não cabe tudo no semestre, no bimestre, no ano. A gente tem que fazer escolhas. E escolhas se fazem dizendo não. Então, essa dica eu achei muito boa, porque é uma coisa que a maioria de nós tem muita dificuldade de dizer não. Sempre conversando com as pessoas, me dizem como é difícil dizer não, né? E às vezes a gente já sabe que é não, a resposta para uma possibilidade, um convite, uma ideia, mas a gente não quer dizer não na hora para não parecer indelicado e a gente vai deixando, postergando. E aí ele até fala, quando ele comenta essa dica aqui no livro, eles, que vai ficando pior esse adiar de decisões que você já sabe que seriam não, que não cabem, né? É diferente do que a Paula falou, de colocar numa lista de um dia talvez, né? É aquela coisa que você já sabe que não, né? Mesmo assim você adia. Então, por exemplo, olha o que ele fala que eu achei legal, Paulo. A gente vai adiando as decisões, que são difíceis, para depois. E essas escolhas pela metade podem virar um peso e podem grudar feito craca no casco de um barco. Você não vai ficando livre, você vai ficando enredado com aquilo que você não tem coragem de dizer que não quer. É melhor deixar de lado as artimanhas, limpar essa craca e dizer a verdade. Então, acho que outro ponto aí, gestão do tempo tem a ver com encarar a nossa verdade, né? Fazer escolhas, encarar a nossa verdade. São muitas coisas, né, envolvidas na gestão do tempo, e eu acho que é por isso que faz ela tão importante e tão difícil, tão desafiadora. Gerir bem o tempo é uma habilidade que eu acho a ser constantemente trabalhada, né, Paulo? O que você sim. acha? E eu acho que ela, olhando para essa questão da forma como eles trouxeram esse tema no livro, fala muito da questão do autoconhecimento também, né, Pri? Porque assim, ele Totalmente. vai, quando ele vai falar aqui, né, a gente vai falar, a gente falou um pouquinho de foco também, a gente vai falar um pouco de energia. Ele vai falar dessa conexão que a gente precisa ter com o nosso corpo. Só vou comentar que a Andrea até colocou, ó, que ela tinha o hábito de escrever e ela acabou deixando, mas ela está sentindo a necessidade de voltar às anotações. Por que isso? Na verdade, porque a gente vê que funciona e aí a gente, de novo, deixa o nosso piloto automático ir, assumir o comando e aí a gente entra de novo, bonde das ocupações, piscinas infinitas e vai. Então a ideia é, de novo, qual é a intenção? O que eu quero? E aí é onde está a questão do autoconhecimento, né? Para que eu estou Totalmente. fazendo? Onde eu estou nisso, né? Onde eu me encaixo nessa situação? Aí você falou Sim, do dizer não, e ele traz também a questão do tempo de ir dormir mais cedo e de acordar mais cedo,
né? Então, assim, é você começar a perceber, será que eu estou ficando até tarde na TV por um impulso? Ou estou fazendo, estendendo meu horário de trabalho por um impulso porque eu preciso cumprir, e aí eu não tenho energia para acordar cedo? Então, assim, rever. Faz um teste. Quanto tempo de fato eu necessito dormir? Né? Qual é a quantidade de horas que eu preciso de dormir? E aí pensar, o meu ideal de ir para a cama é 11 horas, e se eu acordar às 6 ou às 7, tá tudo bem. E aí você já começa a pensar no seu tempo dentro desse horário, né? A gente já saber quais são os horários que a gente funciona bem, que a gente funciona melhor. E aí ele vai falar isso mais na questão da energia, né, Pri? Porque quando ele fala de energia, ele vai falar de coisas que a gente pensa lá no resgate do tempo da vovó, né? Ele vai trazer, inclusive, o nosso ancestral, que é o homem da caverna, né, Pri? Que ele vai Muito falar, legal. se movimente. E quantas vezes a gente já falou e já ouviu, já leu dicas de a gente precisa fazer exercício físico. Por quê? Porque o nosso corpo foi desenhado para se movimentar. O nosso corpo foi desenhado para caminhar e não para ficar sentado e não para entrar num carro e se mobilizar. E aí é engraçado porque, por exemplo, eu tive uma mudança no meu estilo de vida, mudei o meu trabalho, acabei ficando, né? Eu tive um problema com o meu carro e optei por não comprar outro carro. E eu era daquelas pessoas que não ia em lugar nenhum sem carro. Eu não conhecia os arredores do meu bairro a pé, eu só conhecia de carro. E aí você se arrisca a fazer coisas a pé e caminhar e fazer determinadas coisas. Ah, não, eu vou no mercado, são poucas coisas, eu vou caminhando. Eu vou numa frutaria nova que eu vi aqui, ou eu vou no correio, que não é tão longe, descobrir um correio perto, e você vai percebendo o quanto isso é prazeroso e benéfico para a sua vida. Então, às vezes, são pequenos ajustes que a gente vai fazendo e que vão trazendo energia diferente para o seu corpo. Aí ele traz outra coisa, né? A comida de verdade, né? A gente já fez até uma live aqui com a Michela, que é a nutricionista, para falar de comida. E assim, vamos pensar, o nosso celular funciona sem bateria? Não. Ele vai ter lá o limite, vai chegar uma hora que ele vai apitar e vai colocar lá para você que você tem 10% de bateria. E se você não colocar na tomada, ele vai parar. Por que, que a gente não se dá conta de que a gente precisa comer de uma forma adequada para que a gente tenha energia? E aí, de novo, né, o resgate da comida de verdade, o resgate das frutas, dos legumes, de sair daquela questão da praticidade de comer o embalado, né? De comer o pronto. Dá mais trabalho? Em algumas questões dá, mas o quanto eu vou ganhar com isso, né? O quanto a gente vai ganhar de energia com isso, o quanto o nosso cérebro vai ficar mais energizado, o quanto a gente vai ficar fisicamente mais disposto para trabalhar, para realmente fazer aquilo que a gente se propõe a fazer. Essa questão de abraçar a inconveniência, né, Paula, que ele fala. Então, Sim, assim, de forma voluntária, eu escolho abrir mão dessa praticidade, dessa outra, porque eu estou entendendo que tem benefícios ali para mim, né? E de repente posso hoje me dedicar a isso, né? A gente sabe, e eles falam isso no livro ao todo tem 78 dicas, né? São numeradas as dicas, todas elas voltadas para isso. A gente falou do foco, maneiras de gerar, e agora a Paula começou a falar da energia, como gerar essa energia para ter foco. Não dá para ter foco, concentração, coisa que todo mundo quer hoje em dia, sem cuidar do corpo, como o Paulo falou, sem cuidar do nosso abastecimento, né? Com alimentação, com bem-estar e autocuidado de maneira geral, né, Paulo? sim, E uma coisa importante que eu acho que vale falar, eles comentam lá no finalzinho das dicas de energia, é entender o seu momento,
né? Eu posso falar isso em primeira pessoa aqui, porque, né, sou mãe recente, meu bebê está com 4 meses. Então, por exemplo, vamos ver qual a carga horária de sono ideal para você. Esse não é um aspecto que hoje eu possa regular de maneira Uhum, pontual, né? Vou dormir 8 horas, vou dormir esse horário. O sono é uma coisa que muda muito com o bebê recém-nascido em casa. E aí, não só isso, mas de repente você está numa situação que você está cuidando de um parente, né? Cuidando de uma pessoa, passando por uma situação de mudança, situações que mudam a rotina drasticamente, né? O que que eles falam sobre isso no livro? Aquilo de lembrar de colocar a máscara primeiro em você mesmo, né? Não dá, é claro, né, Paula? Numa mesma semana, no mesmo período, dormir bem, comer bem, meditar, fazer exercício, fazer leitura, evoluir no projeto, publicar aquele livro que é o livro, né? Ah, começar para o projeto, concluir tudo ao mesmo tempo. A gente sabe que é irrealista dizer isso, uhum. mesmo para quem não está com uma situação específica demandando. Mas isso de pôr a máscara primeiro em você, eu acho que é se conectar com você mesmo, com o seu corpo diariamente e ver o que que você pode oferecer de autocuidado para você mesmo naquele dia. Viver um dia de cada vez, com perspectiva, mas um dia de cada vez. Puxa, hoje eu não vou conseguir cozinhar, mas o que que eu posso fazer de autocuidado para mim? Será que eu consigo, hoje, me organizar para ir para a cama um pouco mais cedo, sincronizar de alguma maneira, né, o meu sono, né, com o horário do bebê? Será que hoje eu posso deixar de fazer almoço e dormir junto com o bebê? Para quem é mãe e está em casa ainda, não está trabalhando, por exemplo. Não querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E lembrar de que se a gente não colocar essa máscara de autocuidado, né, na gente, em primeiro lugar, a gente não vai ter energia para cuidar de mais ninguém. Isso, às vezes, soa até irrealista quando a gente está no olho do furacão. Hoje meu bebê está com 4 meses, mas as primeiras semanas, o primeiro mês, os primeiros 2 meses, eu não conseguia nem pensar nisso, fazendo a confissão aqui, né? Quem é mais próximo meu pode saber. De colocar, a gente vai fazendo o que dá. Você está vivendo são muitas emoções, muita novidade, né? Mas assim, vale a pena ter em mente essa ideia. Lembre-se de colocar a máscara em você, nem que seja algo mínimo. Hoje, lembra de beber um pouquinho mais de água, né? Hoje, sobrou um tempo, cozinha aquele legume que já vai estragar na geladeira daqui a pouco, né? Movimento. Já está se sentindo melhor? Dá para dar uma caminhada no quarteirão? O tempo está bonito? São pequenas coisas. Eu acho que a gente vê se você concorda, vocês também estão ouvindo aqui. Quando a gente vê esses livros que acabam trazendo sugestões, ideias para a gente aplicar e viver melhor, dá a impressão que a gente tem que fazer tudo aquilo, né? E não é. Na verdade, a gente tem que sempre olhar para nós mesmos, para a nossa realidade do dia e ver o que eu posso fazer hoje e não deixar de fazer esse mínimo que você pode. É assim que a gente vai se cuidando. O Pri, quando você fala essa questão, né? Eu lembrei de novo do que eu falei, eu não me lembro agora se você já estava aqui, mas assim, não vai ser perfeito, né? A gente Nunca vai. saber que assim, não vai ser perfeito, mas eu estou consciente, eu não estou Consciência. no piloto automático, eu tenho consciência de que eu não estou conseguindo ter o meu sono perfeito, fazer a minha alimentação perfeita, mas eu sei que isso é um momento de readaptação, de reorganização, Exato. para que depois eu retome. E aí, por exemplo, você falando, né, dessa questão de não é perfeito, mas eu não preciso sair para fazer uma caminhada, mas se eu tiver que sair para fazer alguma coisa, ao invés de eu descer de elevador todos os andares, eu não posso descer dois antes e descer dois de escada, né? A gente tem possibilidades.
de fazer ajustes dentro de algumas questões, sim, né? Ele até coloca aqui, suba de escada, prepare o jantar, porque quando você está se movimentando na cozinha, abre sim, armário, mexe aqui, lava a louça, desce aqui, você já está se movimentando, né? Você está fazendo algo diferente. Ele dá até uma dica aqui, ó, se você vai viajar, não tem uma mala de rodinha, tem uma mala sem rodinha, porque você vai ter que carregar a mala. Então, é o que ele é, fala, né? Abrace as inconveniências. Mas a gente está tão sim, querendo, a gente está numa questão de querer tanta coisa conveniente, virou tudo tão. Você senta, o controle remoto está ali, então assim, é tudo muito fácil, tudo chega para você. Só que o quanto essa facilidade dificultou a nossa vida, né? Se a gente parar para pensar, toda essa facilidade que a tecnologia trouxe, sem uma intenção, sem um olhar mais crítico, isso está levando a gente para uma saúde deficitária, porque aí a gente tem a questão da obesidade, a gente tem a questão das pessoas que não se movimentam, do comer de uma forma inadequada, que vai gerando outras questões, né? Lembrei de uma dica aqui que eu achei que era legal também, que estava anotada aqui, eu passei batido nela, na questão do foco. A questão do ignorar o noticiário. Para mim, foi uma das coisas que funcionou demais, que a gente evitar a questão de o tempo todo estar acompanhando as notícias. Por quê? A gente não vai dizer que a gente vai ficar alheio ao mundo e não vai acompanhar nada. Mas o fato de você deixar de acompanhar isso rotineiramente, você traz um alívio para sua mente. Porque tem coisas que não vão mudar. Se eu acompanhar hoje, ou acompanhar daqui 10 dias, ou daqui 15 dias, a situação é a mesma e aquilo só vai trazer mais desgaste para o meu cérebro, mais informação inútil para o meu cérebro e que não vai mudar a minha vida, né? Só vai me trazer distração, só vai me tirar de verdade do meu foco, tirar de verdade daquilo que eu de fato queria fazer. Tem um comentário aqui, nos últimos dias, a Giza, nos últimos dias vem minha irmã. exercitando muito essa Imagina. oração que Jesus nos deixou, amar o próximo como a ti mesmo, o quanto estamos fazendo isso conosco. Essa questão do que a Pri está falando, né? De colocar a máscara em você primeiro. Porque se a gente não cuida da gente, como é que a gente vai cuidar do outro? E aí entram algumas questões, né? Será que eu estou sendo egoísta? Não, lógico que não. Porque se a gente, no aeroporto, no avião, né? A aeromoça diz pra gente, porque se você não estiver bem, como é que você vai cuidar do outro, né? Eu acho, e aí, de novo, né, a gente traz essa questão. Eu acho que o importante é a gente estar consciente. Por que eu estou fazendo isso? Se você optou por estar no celular, esteja consciente de por que você está ali. Se você optou por pedir a comida pronta, esteja consciente de por que está fazendo essa escolha. E aí ele E dá um algumas ponto que ele outras. Oi, Pri, pode falar. não, pode falar, depois eu complemento. Eu ia comentar do que ele fala de, mantendo essa questão da energia, da gente ter encontros pessoais, né? Porque hoje, até a questão da pandemia, a gente tem tido muitos encontros via tela, via Facebook, via outros aplicativos, mas será que a gente já não consegue encontrar em alguns momentos, ter aquele encontro presencial em que a gente senta numa mesa, numa cafeteria, ou num parque, que você vai caminhar com aquele amigo, que você vai ter a presença da pessoa. E escolhe aquela pessoa que você sabe que é aquela pessoa que vai te energizar.
não aquela pessoa que vai te trazer mais problema, né? Porque todos nós temos aqueles amigos que a gente sabe que nos energiza e aqueles amigos que às vezes acabam deixando a gente mais cansado, né? Então, escolhe no seu mês, na sua semana, ter um encontro com uma pessoa que vai te energizar, uma pessoa que vai te trazer um brilho nos olhos, né? Que vai te trazer uma energia diferente. E aí ele vai falar do desligue-se de tudo, né, Pri? Que aí entra o nosso leitura e meditação, que é aquele momento de escolha estar em silêncio. Escolha se desconectar. Escolha internalizar. E escolha estar no tédio às vezes, né? Escolha não fazer. E sinta o que é esse não fazer. Porque essa desconexão, às vezes, né, essa pausa, esse silêncio, e aí a gente vai falar da meditação também, vai reenergizar o seu cérebro, vai reenergizar o seu corpo de uma outra forma, que vai te dar, vai fazer toda a diferença na energia, né? O que você ia trazer, Pri? Estava vendo aqui. É. Tu tá me ouvindo? Tô. Acho que deu uma falha aqui que eu acho que eu não ouvi. Essa coisa da gente sempre se reconectar com o que a gente quer, né? Tem uma tática no livro que é assim, celebre as vitórias de verdade, não as falsas vitórias. Então, por exemplo, você pretendia passar tempo de qualidade com a sua família, mas aí você se dedicou a limpar a cozinha. É uma falsa vitória, porque o que você pretendia fazer não era aquilo, né? Você pretendia terminar de traçar o planejamento da semana. Aí você não fez isso, você ficou arrumando uma planilha em ordem alfabética, fazendo uma coisa que não era, colorindo, falsa vitória. Então, para a gente também ficar atento, não só às distrações do celular ou convites, mas como a gente mesmo, às vezes, por uma questão de procrastinação, né? Ou quando a gente não quer fazer a atividade que a gente realmente deveria fazer, ou quando a gente se deixa levar por outros apelos. Então, esse exemplo é muito forte, né? Você pretendia passar tempo de qualidade com a família, mas você viu a cozinha e falou, preciso limpar a cozinha. É pesar, né? Então, claro que tudo isso tem a ver com os nossos valores, né? Quão é tolerável para uma determinada pessoa ver uma cozinha que precisa ser limpa imediatamente, ou se pode esperar. Sim. Mas é só para trazer a consciência de que, às vezes, como é fácil a gente sair da rota daquilo que a gente realmente planeja fazer. Então, ficar atento a isso, não só as distrações da internet, mas o como a gente vai mudando de ideia ao longo do dia, ao longo da semana, e aí cai de novo naquela sensação. A semana passou e eu não fiz nada. Você fez um monte de coisa. Com certeza você fez. Mas talvez foi saindo da rota do que o seu coração queria. Uhum. Isso mesmo. A Gislene fez um comentário aqui. O exercício é fazer as coisas a partir de escolhas planejadas e não pelo motivo que por bagunça nossa, nos perdemos e acabamos sempre agindo com contingências e por maioria das vezes são ruins, trazendo sentimento de culpa. É exatamente isso que a Pri falou, né? Às vezes a gente está ali e de repente vai entrando no fluxo da nossa própria bagunça e a gente sai da rota e aí fala, poxa, mas eu tinha me proposto a isso e não fiz. Então, a ideia é essa, né? É ter consciência de por que eu estou fazendo isso. O que de fato eu quero com esta escolha? Então, assim, se a gente pensar, né, num resumo geral, o que ele propõe? Que você observe o quanto você se envolve nesse bonde de ocupações, o quanto você se deixa distrair pelas piscinas infinitas. E aí, as piscinas infinitas, a gente pode dizer
qualquer tipo de distração, né? Tanto as questões de redes sociais, quanto essas que a Gislene disse, a Priscila trouxe também, de você se propôs a ficar com a família e foi limpar a cozinha. É uma distração, né? Não deixa de ser uma distração. E aí pensar, eu preciso organizar as minhas atividades, eu preciso ter o meu destaque. Para realizar o meu destaque, eu preciso ter foco e energia. Quais são as táticas que eu vou usar para gerar energia para o meu corpo e me manter concentrada no foco? E aí, no final, o que ele vai dizer? Que depois de tudo isso, você olhe para o seu dia e novamente pegue o seu caderninho e reflita e anote. Como é que foi o destaque? Qual foi o destaque que você fez? Quanto de energia você teve no seu dia? Quanto de concentração você teve, de foco você teve no seu dia? Quais foram as táticas que você usou? E aí você vai ter ali uma análise. E aí ele vai falar, né? Ele até coloca, eu até deixei separado aqui que ele fala, você vai ajustar os seus dias com um método científico. Aí ele fala, nossa, vou viver a minha vida numa questão de método científico. É, porque na verdade é o que a gente costuma fazer. Só que a gente não faz isso na elaboração. Então é o quê? Observa. Observa o que aconteceu no seu dia. Deduza. Por que as coisas aconteceram desta forma? Experimente. Teste as hipóteses, teste as táticas e meça. Meça os resultados e conclua. Funcionou ou não funcionou? Você se saiu, né? Se a ideia era fazer um destaque que te desse alegria, no final do dia, teve alegria? Então funcionou. E aí a gente vai vendo, né? Como é que isso vai se incorporando na nossa vida? Como é que isso vai ganhando corpo, né? Dentro da nossa rotina. Isso é muito legal, né, Paulo? Essa revisão no final do dia é ser cientista de nós mesmos, né? Ser Uhum. cientista da nossa própria vida. A gente busca tanto conhecimento, né, das áreas profissionalizante ou, né, para se desenvolver, e a gente às vezes não busca conhecer como é que a nossa vida está acontecendo, né? Para onde, quais são as escolhas que eu venho tendo, para onde elas estão me levando, para onde meus hábitos estão me levando, para onde o modo de ver a vida, de me ver, está me levando. Acho que esse exercício de reflexão no final do dia é muito bom. Quando eu apliquei esse recurso, eu senti muita diferença nessa coisa de aterrar a reflexão. Porque às vezes a gente reflete, mas fica ali meio solto, ou o dia acaba de uma forma meio atropelada, meio corrida. Se você vai lá no papel e reflete em pontos bem breves como é que foi o seu dia, nossa, sabe que isso é um gesto de autocuidado? A gente está falando de se cuidar em primeiro lugar, né? Nós vivemos num meio que muitas vezes faz parecer que autocuidado é só cuidar skincare, cabelo, silhueta. Isso é o cuidado do corpo, né? Cuidado estético. Mas autocuidado vai muito além do cuidado com a estética, com o corpo, né? Eu acho que sentar para no final do dia falar, puxa, como foi meu dia? E o ponto que ele traz aqui na página 257. Pelo que eu sou grato hoje? Isso é um autocuidado, gente, maravilhoso. Eu acho que às vezes a gente quer mudar tanta coisa na nossa vida e há tantos estímulos que faz pensar que a nossa vida não tá certa, não tá legal. Eu acho que olhar para a nossa vida e ver o que de bom aconteceu é um presente muito bacana que a gente pode se dar. É algo para a gente mudar. O que eu queria dizer assim, a gente às vezes acha que tem que mudar tanta coisa na nossa vida,
Mas se a gente descobrir na prática que mudando a forma de ver a vida e de ver a nós mesmos, muita coisa vai mudar naturalmente, porque é o nosso olhar Uhum, que influencia a realidade que a gente vive, porque a perspectiva que a gente tem das coisas transforma. Então, puxa uhum. vida, fazer uma reflexão no fim do dia é trabalhar na modificação do olhar. É, o que você falou da questão do autocuidado, né? A gente está muito focado no autocuidado quando a gente pensa no corpo, né, Pri? Só que quando a gente fala do autocuidado, do autocuidado com a mente e com as emoções, a gente ainda tem dificuldade para lidar com essa questão do autocuidado. E quantas vezes é necessário esse olhar para a nossa mente, né? Como é que eu tô? Como é que eu tô funcionando? O que não tá bem aqui? Porque quem que está comandando o nosso corpo? É a nossa mente que comanda. E se ela não estiver bem, como é que a gente vai se manter Vou sair, nisso? licença. Tá, amiga, sem problema. A Gisele colocou aqui também, né? Ó, o problema não é pedir uma comida pronta, comer um chocolate, é fazer isso devido ser a única alternativa emergencial numa rotina constante. Então, Gislene, na verdade, assim, por que de repente esta está sendo a única alternativa? Como é que a gente está olhando para essa nossa vida e que o fato de pedir uma comida pronta e comer um chocolate é a única constante? O que precisa ser revisto nessa rotina para que um olhar integrativo possa existir, né? Então fica aí uma reflexão de se é esta a única alternativa que você está tendo, o que precisa ser ajustado e mobilizado e quais são as escolhas que precisam ser revistas, né? Porque talvez as escolhas não estão sendo as mais adequadas. A gente, né, não, tem que entrar num detalhe aí de estilo de vida, mas se isso está sendo bom para você, ok. Mas se isso está te cobrando um preço, isso precisa ser revisto. E de que forma isso pode ser mudado, né? Pri, a gente já tem 1 hora de encontro. Você tem mais alguma dica aqui que você acha que era importante a gente trazer? Eu Não, acho que acho que deu tempo de falar. das dicas que eu tinha selecionado, eu acho que eu coloquei todas aqui, né, para a gente fechar já com a nossa Uhum. prática. O que você acha? Eu também. Também espero que tenham sido úteis aí as dicas que a gente selecionou. Como sempre, recomendamos a leitura do livro, que Sim. vocês também visitem a página para ver os posts que a gente fez sobre esse livro. E que é isso, que cada um possa trazer isso para a própria vida, né, de maneira prática. Acho que o nosso objetivo aqui é esse, né, Paulo? Pegar essas leituras tão inspiradoras e transformar de uma maneira que sejam fáceis de colocar em prática, que sejam vividas, né? Não fiquem apenas em reflexões. Uhum. Então, por isso que a prática da meditação, esse aparente não fazer, que é o meditar, né? Aqui é a base do que a gente faz e acredita. Então, sejam bem-vindos à prática com a Paula. Eu vou pedir licença para não participar da prática, vou ter que agora sair para cuidar do meu filho, viu, Paula? Tá. Então, deixo vocês com a Paula e vou fazer minha prática depois na gravação. Quero agradecer, Paula, o bate-papo sempre tão rico, tão gostoso que a gente Eu que tem aqui. agradeço. E a, e a presença de todo mundo que entrou aqui agregando aí com os comentários. Como é bom a gente se encontrar para falar de coisas assim que edificam nossa vida, que faz a gente recomeçar a semana com novo ânimo, né? Nossas lives geralmente acontecem aos domingos. Então, eu quero agradecer e desejar isso, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que
que aproveitem a prática com a Paula, que tem conduzido meditações tão lindas aqui no canal e no nosso grupo de meditação. Se vocês estão aqui hoje e ainda não participam, acessem o link da bio e entrem lá no nosso grupo pelo WhatsApp toda sexta-feira. Tem sido, gente, muito bom, muito fantástico. Os encontros em grupo, a Paula tem conduzido as meditações todas e está sendo maravilhoso. Temos um pessoal cativo lá, né, que está todo dia, toda sexta-feira. Então tá um grupo muito bonito, porque a gente sai muito nutrido do grupo, todas Sim. nós. Então, é um grupo livre, aberto, participem e aproveitem. Tá? Obrigada, viu, Paula? Obrigada, Pri. Ótimo final de domingo, uma ótima semana. Obrigada. Agradeço aqui pelo nosso bate-papo, que realmente é sempre muito inspirador, traz muitas reflexões, porque é aquilo, né? A nossa troca. Eu leio aqui, você lê aí, a gente faz a troca, e aí a gente consegue, de repente, vendo coisas, né? Ampliando o olhar para aquilo que a gente não tinha visto. É sempre muito bom. E eu espero também que o pessoal tenha gostado. A gente foi trazendo dicas, né, do que a gente foi usando, mas é aquilo que a Pri falou. A leitura do livro é sempre importante, porque aí você pode absorver aquilo que realmente vai valer a pena para você e para você aplicar. Os autores mesmos dizem, né, que você não vai conseguir colocar todas as dicas em prática, mas se a gente for trazendo, né, um pouquinho, uma pitadinha aqui, na rotina pessoal a gente usa essa, na rotina profissional a gente usa outra, a gente vai vai percebendo o quanto nós saímos do piloto automático, como a gente ganha consciência nas escolhas que a gente faz. Acho que é isso, né, Pri? É isso, consciência e autocompaixão. Que a gente possa trilhar esse caminho e A cultivar Pri acho que diariamente está juntas aqui. travada. Travou, amiga? Travou? Travou? É. Oi? Ixi. Tá me ouvindo? Oi, travou. Agora, Tá. repete, por favor. Tá ouvindo? Agora sim. Ah, não, só finalizei, né? Acho que é isso, é consciência e autocompaixão. É o que a gente Uhum, está sempre procurando desenvolver aqui. Criar uma base, né? Acho que é essa uhum. a base para tudo que a gente quer fazer, né? É É isso isso, gente. mesmo. Paula, obrigada. Beijo para vocês. Beijo, Fiquem bem. Pri. Vou conduzir aqui a Tchau. prática. Tchau, até mais. Beijo. Gente, então a gente continua aqui, só para a gente finalizar nosso encontro, com a nossa prática, né? Pensando aqui, já que uma das táticas que eles sugerem aqui é a meditação. Nosso projeto está aqui conectado com a questão da meditação. Então, eu convido vocês à prática. Então, escolham aí uma posição confortável, vá se ajustando na cadeira, no seu ambiente. Então, de preferência, se você estiver sentado, se ajuste na cadeira, coloque os pés no chão. De preferência, deixa as suas costas mais eretas, sem se jogar na cadeira. Então, traz as costas mais eretas, vai fechando os seus olhos e vai internalizando, vai entrando em contato com a sua respiração. Faça uma respiração profunda, solta. Mais uma vez, inspira profundamente
Solta o ar e vai percebendo o que essa respiração profunda e consciente vai trazendo para o seu corpo. Quais são as movimentações que acontecem no seu corpo, as movimentações sutis. Vai sentindo o seu corpo ancorado neste momento. Vai deixando que a quietude se instale. Os pensamentos podem vir e a gente não se conecta com eles. A gente vai deixando que eles passem. E para ampliar a nossa conexão com aqui e agora, nós vamos sentir o nosso corpo. Então eu convido você a sentir o apoio dos seus pés lá no chão. Sente os dedos. Como é sentir a planta do pé toda apoiada no chão. Se conecta com esse apoio. Sente os tornozelos. Sente as pernas, os joelhos. Sente as coxas, o apoio das coxas na cadeira. O apoio das nádegas. Sente toda a parte inferior do seu corpo. O peso, a temperatura. Sente agora toda a sua coluna, desde o cóccix até a cervical. Inspira, como se você conseguisse ganhar espaço entre as suas vértebras, sentindo o alongar da sua coluna, o crescer da sua coluna. Sente toda a parte posterior do seu corpo, sente os ombros, desce pelos braços, sente as suas mãos, percebe o toque das suas mãos. Suas mãos estão tocando uma a outra, ou se elas estão no colo. Sente o seu abdômen, o seu peito, o seu pescoço, a sua cabeça. Sente o couro cabeludo.
a testa, a face. Suaviza as expressões da face. Sente as pálpebras que fecham suavemente, o nariz, solta o maxilar, inspira e sente o ar que toca suas narinas, mais fresco. Solta o ar e percebe que ao sair ele sai um pouco mais quente. Às vezes é uma sensação sutil, mas nós estamos ampliando a nossa atenção. Sente agora o seu corpo, desde os pés até o topo da cabeça, numa engrenagem integrada, um composto único que funciona perfeitamente. Neste momento, você inspira, expira, conectado com o seu corpo. Eu vou ficar alguns instantes em silêncio e você vai apenas observar o seu corpo, observar a sua respiração. Se há algum movimento de tirar daqui agora, você deixa, solta. Os pensamentos vêm e vão como ondas. Não é necessário se prender a eles. Você está apenas observando o movimento do seu corpo e da sua mente. Percebe as sensações, percebe se há alguma emoção. Nosso intuito não é julgar, analisar, é simplesmente observar e acolher.
Inspira profundamente, solta o ar, acolhendo esse momento da forma como ele se apresentou. Agradece a sua disponibilidade em se colocar como um observador para aprender com a sua mente, com o seu corpo. Integra esse momento, integra suas percepções. Faça 2 ou 3 respirações mais profundas. Já com o intuito de despertar o seu corpo, retomar para o nosso espaço exterior, vai fazendo pequenos movimentos, sentindo o que o seu corpo pede, movimentando mãos, pés, abrindo os olhos. Tudo bem? Se alguém quiser comentar aqui, eu agradeço esse momento, esse nosso bate-papo, foi muito gostoso compartilhar com vocês. É sempre muito bom esses nossos encontros nos finais do mês, em que a gente traz o bate-papo sobre o livro, as nossas reflexões, praticar aqui junto com vocês. É sempre muito bom. E a gente deixa aqui esse canal sempre aberto, né? Se você, quem quiser participar das práticas no nosso grupo de sexta-feira, só entrar no link da bio, a gente manda o link toda sexta. E as lives ficam gravadas também, quem quiser assistir depois o bate-papo sobre o texto, sobre o livro. E a gente agradece, Priscila já precisou sair, e eu agradeço aqui a prática com vocês. Obrigada, Regina, gratidão, uma excelente semana para você. Obrigada, Andréia, por mais essa troca. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo sempre, conosco, né? Priscila também. A gente fica muito feliz de poder compartilhar esse espaço com vocês, é sempre muito gostoso. Então, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, dizer que a gente também está aqui para qualquer dúvida, para qualquer esclarecimento. Obrigada a todos, um ótimo final de domingo, gratidão, Giza. Um ótimo final de domingo, uma ótima semana, que a gente possa trazer aí algumas das táticas do livro Faça Tempo para a nossa semana. A gente vai começar um novo mês, então de repente a gente sempre tem uma inspiração, né? Quando começa um mês, quando começa a semana. Então, de repente, anota aí, revê a live, anota algumas dicas que vocês acham que seriam interessantes. E depois conta aqui pra gente como é que foi usar alguma das dicas, se valeu a pena. E venha meditar conosco, que vai ser sempre um prazer. Gente, gratidão imensa. Um beijo a todos. Boa semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente. Beijinhos.